Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março, quinto dia do nosso grande retiro, que é a Semana Santa. E hoje nós estamos aqui reunidos para meditarmos sobre a celebração que hoje, pela noite, em todas as nossas paróquias acontecerá. A celebração da Ceia do Senhor, ou mais conhecida como celebração do Lava-Pés. Jesus começa seus últimos momentos, seus últimos instantes, antes de sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. E eu quero te convidar, no início desse tríduo pascal, a acompanhar comigo Jesus em todos os seus passos, para que eu e você, mortos para o pecado, ressuscitemos para uma vida nova. Vamos tomar em mãos a palavra? Ela está em João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos naquela grande sala do cenáculo, onde Jesus lavou os pés dos discípulos e instituiu a Eucaristia. Ali, 50 dias depois da sua ressurreição, estavam os discípulos com Maria reunidos em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles. Aquele lugar testemunhou grandes momentos. E hoje testemunha a ceia, a Páscoa. Os judeus, desde que saíram do Egito, celebravam anualmente a Páscoa. Sempre uma noite de lua cheia, a noite em que o Senhor passou pelo Egito e feriu de morte todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós vemos Deus que dá as orientações claras a Moisés sobre como celebrar a Páscoa, ou melhor, como se preparar o povo judeu para a passagem do Senhor. Todos deveriam imolar um cordeiro. O que nós vamos ver acontecer amanhã, a imolação do cordeiro. Mas não um cordeiro que não pode tirar o pecado do mundo, mas um cordeiro que definitivamente derrotou Satanás e seus planos. As famílias deveriam estar preparadas, com os rins cingidos, sandálias aos pés e os homens com cajado à mão. Deveriam comer a Páscoa, ou seja, o jantar daquela noite, todos, não deveria sobrar nada. E além disso, deveriam marcar as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro, que serviria de sinal para que o anjo exterminador não ferisse os que naquela casa estavam.
Eu e você fomos marcados pelo sangue do Cordeiro. Não as portas de nossa casa, mas a nossa alma. O batismo que nós recebemos, que nos fez descer à sepultura e ressuscitar, marcou-nos com o sangue de Jesus. Nós trazemos na nossa alma, no mais profundo de nós, a marca do Senhor. Essa mesma marca, a marca do seu sangue, a marca do seu batismo que nos lavou, essa mesma marca será no dia final um distintivo para que o Senhor nos reconheça no meio de toda a multidão. Mas não adianta, irmãos caríssimos, sermos reconhecidos pelo Senhor no dia final, entre a multidão, o Senhor nos enxergar, mas se nós não estivermos preparados para que o Senhor possa, olhando com misericórdia, olhando com amor, reconhecer o seu sinal em nós. Nós podemos sim, como Judas, termos sido marcados com o sangue do Cordeiro, mas podemos, como eu refletia outro dia, usando da nossa liberdade ferida, escolhermos outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Nós corremos esse risco. Os homens e mulheres de Israel, que eram prisioneiros no Egito, escolheram marcar suas portas com o sangue do Cordeiro. E depois de tudo o que viram acontecer aos egípcios e aos seus deuses, tomaram a firme decisão de seguir o Senhor. Mas vejam, a memória do povo, a nossa memória, ela é curta. Nós vamos novamente caindo na rotina do dia a dia e vamos nos esquecendo das maravilhas que o Senhor fez por nós. E é por isso que Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, faz questão de nos recordar o grande memorial da Eucaristia, o grande sinal que Jesus deixou no meio da sua igreja, do seu povo, para que o seu povo nunca se esqueça do seu sacrifício redentor. Lá no tempo do Egito, os cordeiros e os cabritos, animais sem nenhum tipo de valor ou de qualquer propriedade sobrenatural, foram martirizados. Aqui, de uma vez por todas, um único homem, o verdadeiro Cordeiro de Deus, mas o que verdadeiramente tira o pecado do mundo, morreu por nós e instituiu que nós celebrássemos a sua memória sempre que estivéssemos reunidos. É isso que nós fazemos quando celebramos a Eucaristia. Nós recordamos o Egito e Jerusalém, a morte dos cordeiros e a morte do verdadeiro Cordeiro, o sangue dos cordeiros aspergido sobre as portas, mas celebramos e recordamos também o verdadeiro sangue que não apenas marcou, mas que libertou a cada um de nós das amarras do mal. Irmãos caríssimos, Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar os pés significa purificação. O Senhor, pelo sangue derramado na cruz, purificou-nos do pecado. Mas é preciso que nós escolhamos viver esta purificação. E como nós vivemos essa purificação? Primeiro, por uma vida de oração. Segundo, por uma vida de penitência. Terceiro, por uma vida de caridade. Quarto, pela consciência total e reta de que sem o Senhor nós não podemos nada. Sem Ele, nós estaríamos novamente prisioneiros do pecado. E quinto, nós devemos confiar que o Senhor caminha ao nosso lado e move o céu para que nós estejamos sempre debaixo de sua proteção. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ter parte com o Senhor é condição sem a qual nenhum de nós poderá ver o reino dos céus. Nenhum de nós será salvo. E quantos são aqueles que, fazendo uso da sua liberdade, liberdade dada pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas, escolhem não fazer parte do momento que o Senhor está a nos oferecer? Quantos são aqueles que, livre e decididamente, não buscam o Senhor, não vão à sua casa, não participam da memória do seu sacrifício? Depois de lavar os pés dos discípulos, depois de comer a ceia, Jesus vai retirar-se no Monte das Oliveiras para rezar, para preparar a sua alma. Hoje, durante toda a noite e madrugada, a igreja fará a vigília eucarística, ou seja, a igreja estará com Jesus em oração rezando.
Os discípulos que foram vigiar com Jesus dormiram. Que o Senhor esteja alegre por saber que mesmo no seu pior momento, no momento mais difícil da sua vida, eu e você estaremos ali, alertas, vigiando, rezando, preparando também o nosso coração e a nossa alma para o dia em que nós também seremos submetidos ao sacrifício, para o dia em que nós também seremos crucificados. Morreremos para este mundo e viveremos para a eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã.